E aí, gente? Tudo bem? Vamos chegando? Dá um tempinho aqui pro pessoal que tá conectando. Oi, Su! Que bom que você já chegou. Que bom ter você. O pessoal que tá chegando vai conectando aqui na nossa live. A gente espera um minutinho, que o assunto que a gente vai falar hoje aqui é muito interessante. É um assunto razoavelmente novo, foi bem novo para mim, mas totalmente presente na nossa vida e tão significativo na minha vida, por isso escolhi compartilhar com vocês. E tenho certeza que se vocês decidir, quiser escolher experimentar, você vai vivenciar alguma coisa diferente da qual a gente não está acostumada, que é a tranquilidade, que é a gente viver em paz. Sabe aquilo que o pessoal fala? Inclusive eu ouvi isso de uma pessoa que participa lá na minha comunidade no WhatsApp. Ela disse assim, é aquilo que a gente sempre pede para viver um dia de cada vez. Então, quando a gente começa a vivenciar essa filosofia de vida, a gente começa a vivenciar um dia de cada vez. E isso é bem gostoso, tá bom? Então, o pessoal tá chegando, a Paty chegou. Oi, Paty, que bom que você tá aqui. Que bom, fico muito feliz. Ah, que bom. Eu vou começar falando aqui na nossa live um pouquinho antes de entrar no tema dela, que é o que é esse papo de essência Flaviccia. Eu quero convidar depois, até se você terminar essa live e você achar que fez sentido para você, convidar você para entrar lá na minha comunidade no WhatsApp, que não é minha, é nossa, tá? Somos lá uma centena de pessoas que todo dia a gente manda mensagens. Eu digo a gente porque eu não trabalho sozinha, sou eu e minha essência atuando o tempo todo, eu só transcrevo o que ela pede para botar lá. Então são mensagens de muito ensinamento para mim, em primeiro lugar, que eu compartilho com quem está lá na comunidade. Então você pode participar. Eu deixo o link aqui na bio, depois que terminar a live você clica lá e aqui no Eu Sou Flávia Lopes e entra lá para a comunidade. E lá a gente sempre vai falar de autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É a gente se conhecer, para a gente passar a ser gestora das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Hoje a gente vai ver como o pensamento é muito importante na nossa vida, tá? A gente vai lá na comunidade, outra coisa que eu quero dizer é que toda segunda-feira, ela é um grupo fechado, tá? Ela é um grupo silencioso, mas toda segunda-feira ela é aberta para que todos os participantes possam enviar suas dúvidas, suas perguntas dentro desse tema do autoconhecimento. E eu respondo todas elas na famosa live de terça. Talvez você já tenha visto aqui alguns posts meus no Instagram. Toda terça-feira ocorre a live de terça, que é a live de respostas a todas aquelas perguntas. Eu sempre respondo sob o olhar da ciência e da espiritualidade, então é um grupo que não envolve questões religiosas, nós respeitamos todas as questões, todas as religiões, tudo aquilo que cada pessoa escolhe para seguir na sua vida. Todos são bem-vindos lá no grupo, mas eu sempre dou esse olhar que tem um embasamento científico para a gente não ficar preso a misticismos, rituais, esoterismos, que eu também não tenho nada contra, mas é uma forma de passar uma segurança para nós, né? De saber que o que está sendo dito ali não tem nada de uau, exorbitante, eu preciso fazer um ritual. Não, é um princípio vital. Tudo que a gente utiliza lá na comunidade é uma filosofia de vida baseada nesse princípio vital que eu vou começar a explicar para vocês hoje, tá bom? Então bora lá, bora começar o tema da nossa live. O que é esse papo de essência, Flaviccia?
Então, tudo começa numa teoria cientificamente comprovada pelo físico doutor em mecânica de fluidos, um francês chamado Jean-Pierre Garnier Mallet. O doutor Jean-Pierre, ele lá em 1989, começa a desenvolver, a trabalhar nessa teoria, que se chama teoria do desdobramento do espaço e tempo. Essa teoria conta para o mundo e para o mundo científico que todo o nosso universo está desdobrado. Então, tudo que a gente entende por universo, isso inclui planetas, estrelas, sistemas solares e tudo que habita esse universo, como nós, os seres humanos. Então, basicamente, o que eu quero contar para vocês aqui, porque eu também não sou física, não sou matemática, embora tudo que eu estou contando aqui para vocês tem comprovações matemáticas feitas pelo Dr. Jean-Pierre, e você pode estudar isso com mais profundidade. Aliás, se você gosta de estudar bem profundamente os assuntos, eu recomendo que você leia os livros do Dr. Jean-Pierre, assista às suas palestras, vale muito a pena, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui é pegar toda essa história e transformá-la na prática do nosso dia a dia, né? Então, nós vamos pegar toda essa teoria e dizer como é que a gente usa isso. Então, eu brinco que a gente aqui vai aprender a dirigir o carro e não como o carro funciona, tá bom? Como é que a gente usa isso na nossa vida? Então, vamos lá. Traduzindo aí para o português claro para todos nós, né? O que quer dizer um universo desdobrado? Significa o seguinte: imagine o Criador, você dá o nome que você quiser, tá? Como você se sentir à vontade. Eu vou chamar de Criador aqui, que é também um termo usado pelo Dr. Jean-Pierre. Então, há o Criador, uma matriz divina, uma origem. Desta origem, há um desdobramento, um primeiro desdobramento, que Dr. Jean-Pierre chama de duplo. E depois deste primeiro desdobramento, há você. Então, é como se todos nós temos um duplo, usando os termos dele. Então, eu chamei este duplo, peço uma licença aqui para o Dr. Jean-Pierre, mas eu chamo este duplo de essência. Por quê? Porque nós todos temos essa parte grandiosa. Vamos arrumar isso. Todos nós somos uma parte de uma parte grandiosa, dessa parcela divina, dessa centelha. É que quando a gente fala centelha, parcela, parece que é um pedacinho nosso, mas não. Esse é o nosso grande. Nós somos um pedacinho desta parte grande nossa. Então, todos nós estamos desdobrados aqui a partir da nossa essência ou duplo, que por sua vez se desdobrou a partir do Criador. O fato é que Dr. Jean-Pierre nos explica que essa essência, este duplo, não pode ser percebido, visto por nós, porque habita um tempo que não é percebido pelos nossos equipamentos aqui, tá? Então, vejam que, embora nós observemos a luz, essa luz que está iluminando aqui atrás, a luz aí da tua casa, essa luz, a gente percebe ela como um feixe contínuo, né? Porém, lá em 1900, Max Planck, um outro físico, já demonstrou que não, a luz não é emitida de maneira contínua. Ela é emitida em pequenas quantidades. Inclusive, ele deu o nome a isso de quanta, que é quantidades em latim. Então, cada quanta é uma unidade, é um pedacinho de luz que é emitido.
só que a gente não vê a luz piscando, a gente vê ela de maneira contínua. Mas há um tempo entre a luz acender, a luz apagar e a luz acender de novo. Este intervalo de tempo é imperceptível para nós. Então, a nossa essência ou o nosso duplo está neste intervalo que nós não conseguimos perceber e que, por sua vez, a nossa essência também não consegue nos ver, porque estamos nós no intervalo dela. Não precisamos nos ater muito a essas questões técnicas, fiquem tranquilos, tá bom? O que a gente precisa entender com isso? É que toda noite, você tem um princípio vital que nunca ninguém te ensinou a usar, embora seja algo muito antigo, que o pessoal dos tempos atrás, inclusive Pitágoras já falava sobre isso, já sabia usar, que é: vá dormir consciente de você mesmo, vá dormir, revise o seu dia antes de adormecer. Fique em paz, solicite orientações durante o seu adormecimento. Veja que os antigos não iam para a cama sem antes se ajoelhar, né? E fazer uma prece, agradecer, pedir orientações, e confiavam que aquilo seria informado durante o período de sono. Então, em termos práticos, olhando sempre sob o olhar dessa teoria do desdobramento do Dr. Jean-Pierre, nós vemos que quando adormecemos, há realmente um intercâmbio de informações entre nós e o nosso duplo, a nossa essência. Porém, para fazer esse intercâmbio, a gente precisa aprender como vai dormir. Então, vou pedir mais um parênteses da ciência aqui para explicar isso. Já se sabe também, mais uma das teorias cientificamente comprovadas e admitidas na sociedade, que toda a partícula tem dois comportamentos: o corpuscular, que é o material, e o ondulatório, que é o vibracional. Então, você é um amontoado de partículas, ok? Os átomos e partículas subatômicas que compõem o teu corpo. Essa caneta também, esse quadro que você vê aqui atrás também. Então, toda partícula tem esse duplo comportamento. Quando você adormece, segundo o Dr. Jean-Pierre, a parte corpuscular do teu corpo está deitadinha lá na cama. Porém, durante o sono REM, ou sono paradoxal, a parte ondulatória do nosso corpo pode fazer uma viagem, ou seja, se decorpora, usando os termos do físico, e tem a possibilidade de ir até este tempo imperceptível e fazer um intercâmbio de informações com a sua essência ou com o seu duplo. Então vamos lá, vamos entendendo por partes, porque eu não quero que seja nada complicado aqui. Então, vou dormir e durante o sono REM, os próprios neurocientistas que estudam o comportamento do cérebro, durante o sono, já descobriram que nós temos uma baixíssima atividade física, o nosso corpo tem uma baixíssima atividade, tudo fica assim em modo mínimo de sustentação, de vitalidade, durante o sono REM. Porém, a nossa atividade cerebral é muito acelerada. Isso é comprovação, tá, gente? Estudiosos de sono falam disso. Bom, neste momento, então, há uma viagem dessa minha parte ondulatória.
Porque a minha essência, o meu duplo, está num tempo menos acelerado que o nosso. Também para deixar claro sobre os estudos do Dr. Jean-Pierre. Tempo é uma percepção nossa. Ele não tem presente, passado e futuro. Ele tem acelerações diferentes que nós aqui percebemos como presente, passado e futuro, tá? Então, o seu tempo, o nosso tempo aqui é uma aceleração. O passado é um tempo menos acelerado e o futuro um tempo mais acelerado. A nossa essência está lá no passado. Ô Su, eu vou responder tua pergunta que você botou aqui no chat, é muito boa, tá? Mas vamos só fechar essa explicação, aí eu volto na tua pergunta. A nossa essência, então, está lá no passado. Para chegar até o passado, a gente obrigatoriamente, a nossa parte ondulatória, percorre este percurso. Passa pelo tempo futuro e chega no tempo passado, ou seja, ele precisa de uma aceleração grande para então chegar no passado. Como é que eu programo isso em mim? Se eu estou dormindo, eu não tenho gestão, né? Ninguém tem gestão do que acontece durante o sono. Então eu preciso me preparar adequadamente para dormir. Antes de pegar no sono, eu preciso fazer um bom adormecimento. Vocês já devem ter visto um monte de post meu aqui falando. É preciso fazer um bom adormecimento. Então, como é que eu vou dormir? Primeiro eu preciso impregnar no meu corpo, na parte corpuscular do meu corpo, principalmente nas moléculas de água. Não precisa beber água antes de dormir, não é nada disso, exceto se você gosta de tomar água, tá? Mas eu preciso colocar informações do que eu preciso de solução, de ajuda, de orientação da minha essência. A tua essência, você é um desdobramento dela e você combinou com ela antes de se desdobrar aqui. O que seria o seu programa de vida aqui? Não é propósito, é programa de vida, tá? O que é que vocês vão fazer aqui? O que é que ela precisa de você desdobrada aqui para vivenciar os seus dias neste tempo e neste espaço? A gente não sabe. Então, toda noite você precisa impregnar então você vai pensar, você vai ter uma conversa muito sincera com a tua essência ou com o teu duplo e vai dizer assim, olha, é o seguinte, com as tuas palavras, viu? Com as tuas palavras, porque lembra, você é a tua essência, não precisa ter cerimônia com você mesma. Então, olha, é o seguinte, eu tô com esse pepino aqui, com o meu trabalho, eu não consigo aguentar meu chefe, eu tô com essa questão com dinheiro que parece que nunca dá, eu tô com essa questão com meu marido que, pelo amor de Deus, só dele falar já me irrita, não importa. Você vai fazer o pedido, me ajuda a resolver isso, querida essência, conforme o meu programa de vida. Se você tiver papel, anota aí. Conforme o meu programa de vida. Não conforme o meu querer, tá? Isso aí bota gritando aí, ó. Não conforme o meu querer. Tá. Coloquei as informações já disponíveis no meu corpo do que eu preciso de ajuda. E aí eu preciso colocar, então, a parte ondulatória do meu corpo na aceleração adequada para passar pelo tempo acelerado do futuro e chegar no tempo onde está a minha essência. Eu preciso ajustar o meu pensamento. Como é que você vai dormir? Pensando em quê? O que eu tenho para fazer amanhã? Ai, meu Deus, hoje não deu tempo. Ai, que coisa, que chato que eu vou ter que fazer isso amanhã. Tô preocupada, tô nervosa com isso. Ou com um monte de lixo que a gente fica passando aí no celular, na internet, né? Enchendo a cabeça de minhoca.
não acelerou adequadamente a parte vibratória do teu corpo. Sinto muito. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um pensamento benevolente antes de pegar no sono. Pensamento benevolente é tudo que eu desejo de maravilhoso na minha vida? Não. É tudo de lindo que eu espero para o outro? Não, não. O pensamento benevolente não tem medo, dúvida ou vontade. Pensamento benevolente não tem medo, dúvida ou vontade. Pensamento benevolente é aquele onde você simplesmente reconhece uma característica que você admira de verdade em outra pessoa. Mas só isso. Inclusive, para estudar isso tudo que a gente está falando aqui, para vivenciar essa filosofia de vida, é muito importante esvaziar o nosso copinho de saber. Tá? É muito importante a gente falar assim, não, deixa eu abrir espaço para ouvir tudo isso. E olha, pessoal, isso acontece já na primeira vez? Não, eu estou estudando isso desde julho e tem coisas que eu ainda preciso esvaziar o meu copinho para assumir, tá bom? Então, fica tranquilo. É um processo e se você começar a experimentar, você vai ver que ele é gostoso, ele é leve e que as coisas podem sim ser simples. Então, recapitulando, primeiro eu preciso, antes de dormir, para fazer um bom adormecimento, para poder colocar o céu para trabalhar nas soluções das minhas questões, eu preciso, 2 etapas. 1, trazer a informação de tudo que eu preciso de ajuda, tudo que eu preciso resolver conforme o meu programa de vida, não conforme a minha vontade, os meus desejos e os meus apegos, tá? Parte 2, fazer um pensamento benevolente antes de pegar no sono. Então, cuidei da parte corpuscular, cuidei da parte ondulatória. Vá dormir como um bebê, totalmente confiante de que o que for melhor vai acontecer e ponto, solta. Tá? O pensamento benevolente nos ajuda nesse processo de soltar. Enquanto isso, nos bastidores da nossa vida, o que é que está acontecendo? Você acelerou a parte ondulatória que está decorporando o teu corpo, a parte corpuscular, passou pelo futuro e foi até o passado. Lá no passado, na percepção de tempo passado, a tua essência, que também tem uma parte corpuscular e ondulatória, diferente da nossa, mas também tem, ela permite que você fique ali com a parte corpuscular dela e pega a parte ondulatória e vem até a tua parte corpuscular. É da passividade, é reencarnação? Não, não é nada disso, tá, pessoal? Nós estamos falando de comportamento físico só. Não tem nada de místico aqui. Nada de religião, nada disso. E talvez você já tenha ouvido isso em algumas religiões, em alguns rituais, e aí talvez você fale, parece com aquilo. Parece, mas não é nada disso, tá? Aí, a tua essência que tá aqui no teu momento presente, pega a informação que você deixou gravada nas moléculas de água da parte corpuscular e vai até o futuro, onde estão os potenciais a serem vividos por você, por qualquer pessoa da humanidade, e escolhe os melhores potenciais para trazer para você de informação, para você vivenciar o seu programa de vida, tá? Então vamos lá. A essência vem aqui na parte, a parte ondulatória da tua essência, do teu duplo, vem até a parte corpuscular que está dormindo na caminha, sem que a gente tenha qualquer conhecimento disso. Pega as informações de dúvidas, incertezas, pedidos de ajuda que você pediu, vai lá no potencial futuro e verifica,
Deixa eu ver o que é que essa pessoa pode vivenciar, que é ela mesma, certo? Para viver certinho o que a gente programou para fazer aqui. Muito bem, traz essas informações, impregna na parte corpuscular, essas informações na sua molécula de água, volta para o tempo dela, você volta para a parte ondulatória volta para a tua parte corpuscular e você desperta como? Naturalmente confiante, tranquila. É muito comum as pessoas dizerem, nossa, acabou aquela minha angústia, eu já acordava ansiosa. Não tem. Você fica intuitiva, começa a falar assim, não sei porquê, mas eu sinto que eu precisava fazer isso. Aí uma pessoa te liga e fala, putz, Flávia, eu tava pensando em você, o que você acha da gente fazer tal coisa? Aí você tem o insight, por exemplo, de criar uma comunidade no WhatsApp, e criar uma live e fazer uma coisa diferente no teu trabalho, fazer uma coisa diferente no teu relacionamento, ter uma conversa e naturalmente você começa a sentir que você está entrando nos trilhos do seu programa de vida, sem mais nem menos. Você começa a perceber que naturalmente você começa a viver o seu programa mais em paz e o quanto você ficou brigando com você mesma para viver uma vida que era o programa de vida daquela outra pessoa, mas não era o seu. O quanto você se desgastou para querer, para lutar, o quanto você se comparou com tantas pessoas, com tantas outras vidas, mas que aquilo já realmente não fazia parte da tua. Tudo isso de maneira natural, intuitiva, muitas vezes até premonitórias, você começa a pensar, puxa, não sei porquê, mas eu já sentia que isso vai acontecer, inclusive déjà vus, tá? Então são coisas que vão acontecendo naturalmente. Por quê? Porque realmente, como o próprio Dr. Jean-Pierre diz no seu livro, você está antecipando um futuro. Você, ao ir com a tua essência lá visitar o que há de melhor para ser vivenciado nos potenciais futuros, você só está antecipando algo bom. Então não tem medo, não tem incerteza, não tem dúvida, não tem apegos. Tá? Tudo isso é natural. Não estou falando que você vai ter que acordar e ficar pensando. Não. Tá? Muito bem. É assim que a gente põe o céu para trabalhar. Existem outras possibilidades da gente fazer essa reconexão com a nossa essência, sem ser durante o sono REM ou o sono paradoxal? Sim, isso acontece quando a gente morre, realmente, né? Você decorpora, né? A parte ondulatória sai da parte corpuscular, e aí você, se você fez bem o seu trabalho aqui, você vai se reconectar, você vai se reunir, né? A parte da qual você se desdobrou. Você pode passar isso por um processo de experiência de quase morte. Então, aquelas pessoas que contam, né, que se viram fora do corpo, isso é muito comum em UTIs, é muito comum, muitas pessoas relatam isso, tá? Não existe um embasamento científico para isso, mas agora a gente estudando um pouco a teoria do desdobramento, a gente começa a perceber como isso é possível. Então, você pode, numa experiência de quase morte, sim, você decorpora e pode inclusive ter contato com a tua essência, com o teu duplo. É muito comum as pessoas contarem que viram um ser luminoso, uma força muito grande, um amor muito grande que nunca experienciou aqui. Então, o próprio Dr. Jean-Pierre conta que ele teve insights para começar a desenvolver essa teoria depois de um acidente, de uma experiência de quase morte também, tá? Onde ele viu um ser muito luminoso e ele entendeu que era o duplo dele e a partir de então ele começa uma relação com esse duplo. O fato é que toda noite você dorme, tá? E toda noite você tem a oportunidade de colocar o céu para trabalhar, para trazer boas soluções. Não dá trabalho nenhum. Você não precisa ficar horas meditando.
não tem rituais. Não precisa ficar horas lendo, ouvindo mantras. Eu respeito se você gosta de fazer tudo isso, não tem problema. Mas o que eu quero te dizer é que é muito simples, é um princípio vital, está disponível para todas as pessoas. Ok? Tranquilo? Ficou alguma dúvida sobre como coloca o céu para trabalhar? Se ficou, depois você escreve aqui para mim, tá? Agora eu quero entrar na parte 2, que é assim: quem cria o campo de potenciais futuros? Quem criam esses potenciais? Mas antes de entrar nisso, deixa eu só responder uma pergunta que a Su fez para nós aqui no chat, que ela diz assim, ó: eu não entendo porque o Criador precisou se fractalizar, né, para experienciar, sendo ele o Criador de tudo. Por que precisa de nós? Essa dúvida louca me veio agora, e não é louca não, viu? Tem vários livros que falam sobre isso. Esses livros não têm embasamento científico, então peço licença aqui para vocês para dar um parênteses, tá? De algo que não tem, eu não sei explicar cientificamente, então, e aí vocês façam o que quiserem com essa informação, mas o que eu vou dizer é assim: de algumas coisas que eu já li, diz o seguinte: havia a necessidade de experienciar. Então, o Criador que tudo criou, por exemplo, o amor. Mas como é que ele sente o que ele criou? Como sentir o amor? Então, ele precisava de uma experiência para isso. Então, é uma explicação, tá, que eu ouvi e que para mim, para a Flávia, para a Flavite aqui, fez sentido. Não sei se vai fazer para você e tá tudo bem se não fizer. Nós podemos pensar diferente. Aliás, pensar diferente é uma oportunidade da gente aprender mais, porque a gente pode debater, tá bom? Então, eu não sou a dona da verdade aqui. Então, essa é a resposta, tá? A Paty também escreveu aqui para nós, ó: como ter pensamentos benevolentes sem cair na nossa vontade? Ah, desafio maravilhoso, hein? É assim, ó, pensamento benevolente, vou recapitular rapidamente aqui. Ele é aquele onde nós só simplesmente reconhecemos na outra pessoa o que admiramos nela. Só isso. Imagina que essa pessoa pudesse ouvir o teu pensamento e ela ficasse feliz, ela desse um sorriso de escutar o que você está pensando sobre ela. Então é mais ou menos assim, ó, um pensamento benevolente. Por exemplo, vou fazer um para você, Paty, que eu te conheço pessoalmente, então posso falar sobre você, né? Paty, eu admiro a sua amorosidade em cuidar da sua família, o quanto você se dedica à tua família, o quanto você se dedica às suas filhas, ao teu marido. Eu admiro isso em você. Pronto. Tem medo nesse pensamento? Não. Tem alguma dúvida, alguma incerteza nesse pensamento? Não, só estou reconhecendo o que é. Tem alguma vontade? Ai, mas eu queria que a Patrícia fosse, mas eu queria que ela fizesse. Não. É assim, pensamento benevolente. Tá bom? E você pode admirar uma característica física, por exemplo. Gratidão, Paty. Você pode admirar uma característica física, você pode admirar uma característica de comportamento, como eu acabei de fazer sobre a Patrícia agora. Uma característica física, nossa, o teu cabelo é tão lindo, ou nossa, admiro como a tua pele é tão lisinha, sem manchas. Pronto, acabou, já fez um pensamento benevolente. Gente, é simples. Só que nós precisamos esvaziar o nosso copinho de complexidade, porque tá cheio, hein? Nossa, tudo que a gente já estudou, eu já estudei tanta coisa. Então, tudo isso que a gente já estudou, todo esse monte de ritual, esse monte de método, de técnica, esvazia e vai pro simples, tá bom? Respeito todos os métodos, todas as técnicas que ajudam todas as pessoas, mas isso que eu tô explicando para vocês é uma filosofia de vida, não é método. Não é técnica e está disponível para qualquer pessoa aplicar se quiser. Detalhe, a tua essência só está esperando que você peça ajuda, viu? Ela só está esperando
que você peça ajuda. Então, hoje à noite vocês já treinam o bom adormecimento e depois quem quiser comenta lá na live que eu vou deixar gravada aqui no Insta, comenta lá se achou que fez, que deu certo, que curtiu experimentar, tá? Vamos para a parte 2. A parte 2 é como eu crio, quem cria esse potencial futuro para mim? Puxa, eu sou um refém desses potenciais? Como é que é isso? Todo pensamento, anota galera, todo pensamento é uma combinação de informação e energia. Todo pensamento é o princípio que cria qualquer coisa. Então, pensei, criei. Flavítia, eu tô aqui pensando, perdi essa minha barriguinha aqui, e a barriguinha não perdi, o que eu faço? Não é bem assim, não. Você tem razão. Todo pensamento cria um potencial futuro. Todo pensamento cria um potencial futuro que estará disponível para você mesma ou para qualquer pessoa que tenha pensamentos similares a esse, atualizar em seu corpo, em sua realidade, vivenciar no seu dia. Então, exemplo. Eu penso que vou perder essa barriguinha, não tenho mais barriguinha, né? Vou dormir e esse pensamento está lá no campo dos potenciais futuros e peço para minha essência, vou fazer o bom adormecimento, vou pôr o céu para trabalhar. Essência querida, eu trato a minha assim, viu? Aliás, você pode chamar seu duplo de qualquer nome, eu chamo de essência, mas minha filha chama a essência dela de Taylor Swift, porque ela é fanzoca, tá? Então, você chama do jeito que você quiser, isso não importa. Então, ela diz assim, essência querida, eu falo assim, né? Eu quero perder essa barriguinha. Me mostra, dentro do meu programa de vida, o que é necessário aqui, o que eu posso fazer para perder essa barriguinha. Está em suas mãos. Tô indo dormir, querida, tchau, boa noite, pensamento benevolente, tchum. Soltei. Aí, você desperta assim, ó. Você sabe que eu tô comendo pão, eu acho que eu devia diminuir um pouquinho o pão, viu? Será que eu preciso comer 2 fatias no café da manhã? Eu acho que eu vou experimentar comer uma só. Tô com uma vontade de comer ovo mexido ao invés de comer pão. Você entende que é natural? A tua essência começou a trazer as informações para você de como é que você vai perder essa barriguinha. Tô dando esse exemplo, tá, gente? Que se tiver um monte de gente aqui, eu sei que um monte de gente tá afim de perder barriguinha, ainda mais agora que tá no verão, né? Então, beleza. Mas isso pode acontecer para qualquer outra coisa que você queira. Então, ela começa a te dar caminhos e mais, viu? Experiência prática minha aqui comigo e com as pessoas que eu atendo individualmente que me dão relatórios. A essência não perde a oportunidade de te ensinar. Ela não perde a oportunidade de te dar mais do que o que você pediu. Então, muitas vezes, a essência, você vai falar para ela, me ajuda a perder a barriguinha, e ela vai falar assim, você vai receber a seguinte intuição. Por que será que eu sou tão aficionada com a minha autoimagem? Por que isso me incomoda tanto? Por que eu não consigo gostar de mim do jeito que eu sou? Sacou? Aí você vai no próximo bom adormecimento e fala, essência, corrige em mim essa ideia de que eu não consigo me amar do jeito que eu sou? Que sempre eu tô encontrando alguma coisa errada em mim? Corrige para mim isso, por favor. Tô indo dormir, pensamento benevolente, tchau. Certo? É assim, gente. Então, a cada pensamento que eu estou pensando, eu crio um potencial futuro. Outras pessoas podem se utilizar do meu potencial futuro? Podem. Basta que ela tenha pensamentos que se afinizem com este que você acabou de ter. Puxa, a gente tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. Caramba,
tem pensamentos que a gente nem se dá conta. Ele é tão rápido, ele tá tão lá no meu tempo imperceptível que eu nem sei que eu pensei. E aí? E aí é que vem o treino de colocar nos seus dias pensamentos benevolentes ao longo do teu dia. Pensar dentro do teorema da teoria do Dr. Jean-Pierre. O teorema é: não basta não fazer ao próximo aquilo que você não quer que façam a você. É necessário que você não pense do próximo aquilo que você não quer que o próximo pense sobre você. Vou dar um tempo porque isso aí precisa assentar dentro da gente, hein? E aí? Quantas vezes nós pensamos do outro aquilo que a gente não ia ficar feliz se ele pensasse da gente, né? A gente faz isso. Beleza. Posso parar de pensar? Não posso. Esse é um atributo da minha mente. Não posso. Então, posso escolher o que eu vou pensar? Sim, deve. Pensei asneira, comecei a pensar besteira aqui, o que eu faço? Para de pensar. Porque olha só, pensamentos malevolentes, vamos chamar assim, eles vêm em cascata. Exemplo, pensei assim: ai, que droga, minha máquina de lavar quebrou. Não quebrou, tá? Não vamos criar esse potencial futuro, pelo amor de Deus. Mas assim, ó, máquina de lavar quebrou. Ai, que saco, preciso ligar na assistência. Ah, esses negros da assistência também, tudo uns folgados, não fazem o serviço direito. Ah, eu tenho certeza que eles vão demorar. Ai, olha o tanto de potencial futuro negativo que acabou de ser criado. Então, se eu pescar o meu pensamento malevolente, o meu pensamento ruim, o meu pensamento de apegos, rapidinho, antes de permitir que eles se multipliquem, eu criei um só, não criei 7 potenciais futuros negativos. Então, passo 1, cuide da qualidade dos seus pensamentos. 2, não alimente pensamentos malevolentes. Eles vêm em cascata e eles te colocam no clube dos... Certo? Não alimente. Para de pensar. 3, que vai te ajudar a ficar mais tranquila. Não se conecte com a vibração desses pensamentos. Por quê? A Su falando aqui, no começo é difícil, muito difícil, mas com o treinamento vai ficando fácil, até vira um bom hábito. Pior que viu? É isso mesmo, Su, no começo, até acho que eu falei na live de ontem, na live de texto, falei, gente, no começo eu tinha até dor de cabeça de ficar pensando no que eu tô pensando. Depois, vai ficando natural, vai ficando leve, a gente pesca mais rápido. A pessoa passou e falou, nossa, mas precisava estar com essa roupa. Pensamento de julgamento, para. Mas aí a terceira coisa que eu quero falar para você é essa dica que é preciosa. Benjamin Libet ganhou inclusive um prêmio Nobel por esse experimento, onde ele comprovou o seguinte: nós percebemos uma informação no nosso cérebro, ou seja, um pensamento, 2/4 de segundos depois que ela foi processada, que ocorreu a sinapse. Então, o seu cérebro pensa e 2/4 de segundos depois você percebe, você se dá conta daquela informação. Logo, mais de 90% dos seus pensamentos não foram criados por você, senão você saberia deles. Logo, eles foram captados. Você pescou esses pensamentos. Então, quando a gente tem pensamentos que não foram originados por nós, dica, os pensamentos de medo, dúvida e vontade são esses, tá? Quando você tem esses pensamentos, você tem grandes, enormes chances de que não são seus. Não são sugestões da tua essência, tá? São sugestões de duplos ou essências que estão num outro tempo imperceptível, que é o tempo do futuro,
e que, segundo ele diz, né, são os do contra. Por quê? Porque eles não sabem do seu programa de vida aqui. Então, eles vão sugerir pensamentos que normalmente atendem ao nosso ego, que adora medo, dúvida e vontade. Tá? Eles vão te dar mais daquilo que você quer. Então, é simples. Se pegou pensando coisa que não vale a pena, para. Não vou cair nessa conexão. Gente, sinto muito, eu sei que eu conectei com vocês, eu sei que eu caí nesse bolo, mas estou saindo. Beleza? Tranquilo? Muito bem. De tudo isso que vocês ouviram aqui, o que é importante gravar? Que a primeira coisa, vá dormir adequadamente. Faça um bom adormecimento. Coloque o céu para trabalhar por você. Isso está à disposição, isso é um princípio vital, é igual respirar, gente. A gente só não usa porque não fomos ensinados, mas agora você já foi, então experimenta. 1. Faça um bom adormecimento. 2. Cuide da qualidade dos seus pensamentos enquanto você está acordada. Crie potenciais futuros bonitos para você mesma e para qualquer pessoa da humanidade. Dr. Jean-Pierre diz nos seus livros que se todos nós, se toda a humanidade não tivesse durante 40 dias nenhum pensamento malevolente, nós poderíamos mudar desastres naturais, cataclismas, guerras, conflitos. Está nas nossas mãos ajudar a que a humanidade tenha potenciais futuros melhores, tá bom? Acho que essa é uma mensagem muito gostosa que a gente pode ficar nesse período de festas, de final de ano, onde nós temos o costume de desejar coisas boas para uns para os outros, né? Então essa é uma ação que você pode fazer, ela é silenciosa, ela é muito tua, muito particular, mas que vai ter impacto nas palavras do que você está desejando para aquelas pessoas, vai ter impacto na paz que você deseja para ela no ano novo, na prosperidade que você deseja para ela no ano novo, nas alegrias que você deseja para ela, tá bom? E tem mais um convite que eu quero deixar para vocês. Então, se você gosta desse assunto, você é minha convidada para participar lá na comunidade Consciência Extraordinária, uma comunidade no WhatsApp. Só pegar o link na minha bio, é muito, muito bem-vinda. Você tem a oportunidade de fazer perguntas diretamente para mim. Toda terça você pode assistir a live de respostas. E, além disso, na terça que vem eu vou fazer uma live diferente, é uma live fechada, onde nós vamos, na prática, criar metas para 2024 sem vontade. Olha o desafio, hein? Não sei, minha essência falou, vai, Flávia. Eu falei, gente, é isso mesmo, querida, pra gente ir, vamos embora, então. E aí nós vamos aprender como é que nós criamos nossas metas livres de ego. Metas conscientes, tá bom? Se você quiser, entra lá na comunidade que eu vou mandando as informações lá. Gratidão sincera e profunda. Beijo grande no seu coração. Até mais!